Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Neste momento, eu acredito que vão ser 2 estudos, né? Vamos ver como vai se desenvolver o assunto. E eu peço desde já que você nos auxilie curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. O assunto de hoje será julgo desigual. Eu gostaria de fazer uma oração com você antes de iniciar o assunto e que possamos ter um bom estudo, uma boa conversa a respeito disso. Senhor Deus, te peço que nos auxilie, nos perdoe por nossas falhas e pecados, esteja conosco nesse estudo, conforme a tua vontade e misericórdia, imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O verso-chave seria 2 Coríntios 6,14, e o termo-chave, o termo que seria o foco, seria expressão julgo desigual. Então nós lemos lá, eu peguei aqui 4 versões nesse slide, para o mesmo texto, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então ele diz que o jugo desigual com os infiéis equivale a uma sociedade da justiça com a injustiça, e uma comunhão da luz com as trevas. Então ele coloca como expressões sinônimas. Então ele fala que não deve haver sociedade, porque quando ele fala, olha, não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, e ele diz, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então ele está usando a expressão julgo desigual, sinônima à expressão sociedade, sinônima à expressão de associar-se, associação com alguém. E aí nós vamos ver em que aspecto, né, que isso poderia tentar ver em que aspecto isso se verifica, né? Se apresenta para nós. E ele fala, que comunhão tem a luz com as trevas? Então ele fala que nós não podemos ter um determinado tipo de comunhão com os infiéis. Não devemos ter uma sociedade, uma comunhão, um jugo desigual com os infiéis. Isso equivale a uma sociedade da justiça com a injustiça, ou seja, os infiéis seriam aqueles que não reconhecem a justiça de Deus, que não reconhecem as instruções de Deus para o mundo, né? Nos associar àqueles que têm um pensamento que é contrário à vontade de Deus para o mundo, e isso equivale a uma comunhão da própria luz com as trevas, né? Então ele fala, olha, isso equivale a você estar em comunhão com as trevas. Então, se nós estamos em comunhão com as trevas, nós não estamos na luz, porque não pode haver comunhão da luz com as trevas, e não pode haver sociedade da justiça com a injustiça. Bom, na nova versão internacional, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que tem em comum, o que existe em comum a justiça e a maldade? Nada, não existe nada em comum a justiça e a maldade, né? E que comunhão da luz com as trevas? Na Nova Almeida atualizada, os termos são o mesmo, sociedade, comunhão, e na versão católica, que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma, né? E que comunidade entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então ele faz uma pergunta, mas nós sabemos que ele está fazendo uma pergunta retórica, ou seja, ele está fazendo uma pergunta para a qual a resposta o leitor já sabe, ou deveria saber. Não existe união da justiça com a iniquidade, não existe comunhão, não existe sociedade da justiça com a injustiça, não existe comunhão ou comunidade entre a luz e as trevas, não existe união da justiça com a iniquidade. Então ele fala, olha, o jugo desigual com os descrentes ou com os infiéis, com os incrédulos, isso equivale a algo que não pode ocorrer, que não existe, que é a sociedade ou a união da justiça e da injustiça ou iniquidade, e uma comunidade, uma comunhão, uma união em comum entre luz e trevas, algo que não existe. Agora nós vamos para 2 Coríntios 6, de 1 a 3, para entender um pouco mais, né, esse contexto. E nós, cooperando também com ele, com Deus, né, no caso, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então ele fala, não receba a graça de Deus em vão, ou seja, não receba a graça de Deus achando que isso vai te permitir a libertinagem, por exemplo, porque isso não vai te permitir isso. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma,
para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, ele fala, olha, nós não podemos ser motivo de escândalo para não prejudicar o ministério, para que as pessoas não censurem, não deixem de ouvir, por exemplo, o nosso ministério. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, no conhecimento, no caso, né? Na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então ele fala, olha, para que nós não venhamos a receber a graça de Deus em vão, ou seja, de forma que nós não venhamos a nos beneficiar dessa graça, nós não podemos ser escândalo, nós temos que aceitar a Deus, agora, esse é o momento, né? De aceitar a Deus e não irmos contra as instruções de Deus com relação a como viver. E ele fala, olha, então, como ministros de Deus, e obviamente não apenas os ministros de Deus, mas todos os servos de Deus, porque todos nós somos de alguma forma sacerdotes de Deus, né? Sacerdócio real, nação santa, um povo peculiar de Deus. Então ele fala, paciência, suportando as aflições, as necessidades, angústias, os açoites, as prisões, tumultos, né? Sendo exemplo nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na ciência, na longanimidade, na benignidade, ou seja, no amor não fingido, ou seja, nos auxiliando uns aos outros, tendo um amor sincero, verdadeiro uns para com os outros, e entendendo a noção de amor, que não é a noção deturpada que muitas vezes se apresenta para nós, como o amor sendo aceitar todo e qualquer tipo de atitude de qualquer pessoa, não é? E aí nós vemos lá então, nós lemos aqui, né, 6, 4, do verso 1 até o 6, e agora nós vamos lá para versos 14 a 16 de 2 Coríntios, que nós lemos lá o foco, né? E aí nós vamos continuar, nós já lemos ali o verso 14, agora nós vamos dar continuidade. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então ele fala, olha, não pode haver uma ideia de que participar dos cultos dos infiéis seja uma comunhão da luz com as trevas, isso não é. Mas, obviamente, nós vemos aqui que isso é exemplificativo, isso está no contexto ali, ele coloca o templo de Deus e os ídolos, mas isso aqui é exemplificativo. Em que aspecto? No sentido de que, é claro que a comunhão da luz com as nós não podemos ter comunhão da luz com as trevas, obviamente não se limita, não é exaustivo isso, quer dizer, não se limita a isso. Não é apenas quando nós estamos no templo com os ídolos, por exemplo, que nós venhamos a ser. Ele dá um exemplo, ele fala, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, assim como um dos exemplos que ele deu lá em cima. Ou seja, não há sociedade da justiça com a injustiça, não há comunhão da luz com as trevas, não há concordância, não há concórdia, não há harmonia entre Cristo e Belial, não há parte adequada do fiel com o infiel naquilo em que ele é infiel, na sua infidelidade, naquilo em que houver fidelidade a Deus, aquilo que as instruções de Deus não são quebradas, aí não haveria problema a princípio, mas ele fala, olha, vocês colocarem em julgo desigual com o infiel, e aí nós precisaríamos entender qual seria o limite disso, né? Até que ponto eu posso, por exemplo, eu posso trabalhar com uma pessoa, por exemplo, eu estou lá no meu trabalho e basicamente eu estou com uma pessoa lá que não tem, que é um incrédulo, que tem uma visão totalmente diferente de mundo, uma visão totalmente de aspecto religioso, eu estou trabalhando com aquela pessoa, mas nós estamos trabalhando ali, ele está mantendo a sua... Ele é uma pessoa que faz o seu serviço direito, ele não prejudica o serviço, ele não prejudica a minha fé, eu estou trabalhando com ele está trabalhando comigo, um não prejudica o outro ali. Então, a princípio, não haveria nisso um julgo desigual, não é? Mas o que nós temos já em mente aqui, claro, que em tudo aquilo que a infidelidade vem a prejudicar, que a infidelidade desse infiel vem a prejudicar uma convivência,
isso não deve ser aceito, né? Então, em tudo aquilo que a infidelidade, a incredulidade, as instruções de Deus sejam claramente quebradas, eu não posso me unir. Eu não posso me unir em determinados aspectos a uma pessoa que seja infiel a Deus em pontos que eu acredito que se deva ser fiel. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele está dizendo claramente, olha, você não pode estar num ambiente em que a infidelidade venha prejudicar a sua comunhão com Deus, em que a infidelidade dessas pessoas venha claramente de encontro, seja contrária àquilo que você acredita. Então você não pode estar em um ambiente em que isto esteja sendo ressaltado, né? Você pode, né, nós vamos ler posteriormente aqui o comentário a respeito que Paulo fala, né? Já por carta vos diz que não tenhais comunhão com os incrédulos. Ele fala, não me refiro aos incrédulos desse mundo, porque senão seria necessário sair do mundo. Então ele não está falando em relação a todo e qualquer tipo de convivência, mas de uma convivência naquilo que venha a prejudicar. Ou seja, por quê? Porque Paulo sabia que era necessário, por exemplo, evangelizar os incrédulos, né? Ele sabia que era necessário evangelizar, mas ele sabia também que deveria haver um limite. Nós devemos ter cuidado com isso. Isso não pode ser uma justificativa para nós termos uma comunhão, uma convivência irrestrita com toda e qualquer pessoa, inclusive naquilo em que a incredulidade, que a infidelidade dele venha a prejudicar a nossa própria comunhão, a comunhão dos nossos filhos, que venha a ser uma ofensa, um ultraje constante à nossa fé, não é? Então vamos lá. No capítulo 5, né, de Coríntios ali, nós vemos o quê? Paulo fala, no caso nós estamos ali em 2 Coríntios, né? Paulo fala da importância da nossa nova habitação do céu, né? Uma habitação nova da qual nós somos revestidos, e fala que compareceremos ao tribunal de Cristo para receber segundo o bem e o mal que fizermos. Então ele fala, olha, toma muito cuidado com as suas atitudes, porque não adianta dizer que aceita a Deus. Nosso comportamento deve ser de acordo com isso, porque senão, quando no dia do juízo, nós não vamos estar entre os salvos. A nossa vida deve ser condizente. Ele apela para nossas consciências, fala que Deus nos ama e que tal constrangimento, faltou ser aqui, nos deve levar a uma vida não para nós, mas para Deus, né? Fala da reconciliação pelo perdão dos pecados, somos embaixadores de Deus. E o que seria o embaixador, né? Conforme o Cambridge Bible for Schools and Colleges. O embaixador representa o monarca de quem ele é enviado, em todos os assuntos relacionados com a sua missão. Qual era a natureza da missão e quais eram os poderes dos embaixadores é afirmado nas restantes palavras do verso. Então, ou seja, quando nós representamos alguém, nós temos um limite de atitude, nós temos aquilo que nós podemos chamar de uma discricionariedade, né, limitada, ou seja, nós temos uma certa liberdade, mas até certo ponto. Então, como embaixadores de Deus, como nós devemos nos comportar nesse mundo? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa. Então ele fala, olha, muitas vezes esse ser contristado, essa tristeza, isso que vem até nós e em que nós percebemos a necessidade de mudança, em que nós vemos diante de um erro, não é? Isso, quando nós somos contristados segundo Deus, não é? Isso serve para o nosso arrependimento, isso serve para nós refletirmos sobre nossas atitudes e percebemos a necessidade de mudança. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos,
mas porque a tristeza levou ao arrependimento, ou seja, o objetivo da carta foi alcançado, que era fazer com que as pessoas se arrependessem dos maus caminhos, né? Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então ele fala, olha, quando isso vem até a nossa mente, quando nós percebemos a situação em que estamos, o nosso comportamento vai depender da nossa comunhão com Deus. Ou seja, se a nossa comunhão com Deus for forte, firme, então isso vai produzir um arrependimento que leva à salvação. Agora, se não, vai produzir um remorso, uma tristeza segundo o mundo, e vai lentamente nos matar espiritualmente e talvez até fisicamente, né? Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Então ele fala, olha, então o servo de Deus verdadeiro, ele vai enxergar a necessidade de mudança e ele vai querer mudar, ele vai se dedicar a essa mudança. E aí nós vamos lá, jugo desigual, não é? E nós vamos ver 3 versões aqui. Não se ligar a descrentes, não se unir desigualmente com os descrentes, não ser desigualmente jungido com os incrédulos, não se ligar a descrentes, não se unir desigualmente com os descrentes, não ser desigualmente jungido com incrédulos. Jungido, pôr ao jugo ou canga, emparelhar, atar, unir, submeter. Então, não estar ali em algo em que os dois estejam num caminho que um dependa do outro, né? Eu não posso me unir de uma forma que eu seja dependente do que ele faça e que ele seja dependente do que eu faça, de uma maneira que nós, em que essa união venha nos prejudicar, principalmente ao cristão, não é? Venha prejudicar a nós. Então, não podemos ter uma união, um trabalho de tal forma em que eu seja dependente dele, que ele seja dependente de mim, se ele é um incrédulo. Por quê? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles vão ser muito diferentes em muitos aspectos. Comentário Strong's, né? Seja ungido de forma diferente, ou seja, seja ungido de forma desigual. Ser unido, ser atado, ser emparelhado, né? Então, quando ali os animais trabalhavam juntos ali, né? E se eles não estivessem em plena harmonia, o serviço não ia, não dava certo. Aqui no Bible Hub, né? Commentaries, e lá sobre 2 Coríntios, né? A palavra grega para desigualmente jungidos juntos não se encontra em outro lugar. E foi provavelmente cunhada por Paulo, né? São Paulo. Então, ou seja, é uma expressão única, né? Nesse aspecto aqui, para dar a expressão aos seus pensamentos. O seu significado, contudo, é determinado pelo uso do substantivo cognato em Levítico 19:19. Não deixarás que o teu gado seja do gênero como uma espécie diversa. O gado era desigualmente jungido quando o boi e o burro estavam a desenhar o mesmo arado. Deuteronômio 22:10. Notas de Barnes, né, sobre a Bíblia. E o comentário de Matthew Poulos, né, alguma coisa nesse sentido, dizem o seguinte: a palavra aqui utilizada significa adequadamente para suportar um jugo diferente, seja ungido de forma heterogênea. Robinson, léxico, aplica-se ao costume de jungir animais de diferentes tipos juntos. E como aqui usado, significa não se misturarem ou serem unidos com descrentes. Né? Ali o trabalho ou seja, quando os dois estavam num trabalho em que, se os dois permanecessem juntos, o trabalho não iria ser feito da forma adequada. Ou seja, cada um tinha que seguir, tinha que fazer, um deveria estar em um terreno e outro em outro, não poderiam estar os dois juntos porque eles não se harmonizavam. Ou seja, existem aspectos em que não pode haver uma comunhão, em que não pode haver uma união, e esse aspecto, em tudo que nós percebemos que essa união vai prejudicar, ou seja, vai prejudicar as minhas atitudes como cristão,
em que eu não vou poder agir como cristão sem que haja um conflito ali com aquela pessoa, então eu não posso me unir nesse aspecto a ela. Está implícito no uso da palavra que existe uma disparidade entre crentes e descrentes tão grande que é tão impróprio para eles se misturarem como é para o jugo de animais de diferentes tipos e espécies. É um preceito geral, proibitivo, de toda a comunhão desnecessária e comunhão íntima com tais, especialmente considerando que o apóstolo, em 1 Coríntios 5, de 9 a 11, parece permitir uma comunhão mais com um pagão do que com um cristão notariamente escandaloso. Isso nos leva a uma pergunta, né? Como eu devo me comportar como uma pessoa que aceite a Jesus, mas tenha pensamentos tão diferentes dos meus em relação à Bíblia, que também não há como me ter determinadas uniões com ela sem que haja conflito, não, conflito de pensamentos. Ou seja, imagine o seguinte, imagine que eu me case com uma pessoa, eu sendo adventista do sétimo dia, me case com uma pessoa que não é adventista, não tem o sábado como dia de Deus, não tem preocupação com relação aos aspectos de saúde. Como os filhos serão criados? Perceba que é uma união, eu não posso justificar essa união. Essa união, ela claramente vai trazer prejuízos. Por quê? Porque ainda que ambos cedam, na mente dele aquilo não está de acordo com o que ele acredita. E fatalmente isso vai se refletir em alguns pontos da educação do filho e da própria convivência do casal. Então, ou seja, em que pontos eu como adventista vou ter que ceder? Em que ponto ela, como no caso, né, como não adventista, vai ter que ceder? Ou mesmo entre dois adventistas, por exemplo, mas que parece que um só é adventista nominal. Imagine como isso seria, e eu estou usando o exemplo do adventismo, mas nós podemos usar para todo e qualquer cristão, não é? Como você vai ter uma união em que, e eu estou usando o casamento porque é uma união bastante íntima, no sentido assim, se os dois não tiverem um pensamento muito semelhante, em aspectos importantes da vida, vai ser muito difícil, né? Fatalmente haverá um prejuízo ali na educação dos filhos, porque muitas vezes para a manutenção desse casamento, para manter essa união, né, haverá um problema, porque imagine que eu estou indo com os meus filhos para a igreja e minha esposa está ficando em casa para assistir, para fazer a unha, cortar o cabelo, ir para o shopping, limpar a casa e assim sucessivamente. Isso vai pesar muito mais, dentro de casa, vai pesar muito mais do que qualquer palavra que ela diria. Por mais que ela aceitasse que eu levasse minhas filhas para a igreja, por exemplo, que ela aceite, isso será muito difícil, porque o comportamento não está ajustado. E se ela for para a igreja também, ela vai meio a contragosto, né? É claro que existe a dificuldade assim, quando a pessoa vai para a fé cristã e um dos dois resolve não participar, mas os dois já estão juntos ali. E aí existe um conselho de Paulo que fala, olha, se houver uma permissão, e uma permissão prática, não apenas teórica, não só de boca, aí que se continue o casamento, mas se não, é melhor que não se permaneça junto, não é? Então, existe um problema muito sério, e esse assunto tem sido tratado de uma forma um pouco simplória, acredito eu, atualmente em alguns ambientes adventistas, no sentido que Paulo não estaria se referindo ao casamento ali, sendo que Paulo está se referindo a um princípio claro ali. Paulo está se referindo a um princípio claro em que os sinônimos que ele usa deixa claro que, olha, eu não posso ter uma comunhão com uma pessoa em que as instruções divinas venham ser ali comprometidas. Não há como ter uma comunhão se os princípios vão ser comprometidos, né? Muitas vezes as pessoas se unem às custas dos princípios, né? E aí um abre mão aqui, outro abre mão ali, mas espera aí, mas se eu acredito que aquilo é um princípio bíblico, como é que eu vou abrir mão por causa de uma pessoa? Então veja como é difícil. Assim como esse preceito pode ser razoavelmente interpretado pelos da antiga epístola, de casar com tais, comer com eles em festas de ídolos, ou na mesa do Senhor, mantendo uma comunhão íntima com eles. Então toda comunhão no sentido, por exemplo, eu tenho uma amizade com um incrédulo. Mas aí, então eu tenho uma amizade, eu cumprimento, quando ele precisa de ajuda, obviamente, como cristão nós devemos ajudar a todos, então nós vamos ajudar essas pessoas,
né? Está precisando de uma ajuda, eu vou lá ajudar. Vou auxiliar, está precisando ir ao médico, eu levo ao médico. Está precisando de um alimento, eu vou auxiliar com alimento, com roupa, e assim sucessivamente. Então, agora vamos pensar o seguinte: uma sociedade comercial. Uma pessoa que acredita que no sábado pode-se trabalhar normalmente, e uma outra que acredita que no sábado não se deve trabalhar. E aí, como fica? Né? Se houver, aí é uma questão um tanto mais difícil, mas, por exemplo, é perigoso, é muito perigoso entrar numa sociedade dessa forma, mas para que o cristão ele entre numa sociedade como essa, ou o que acredita no sábado, o que não acredita, ele deve abrir mão de uma forma que ele fala: olha, então nós vamos, definitivamente nós não vamos trabalhar ao sábado, e que de preferência isso fosse uma cláusula contratual, não é? Para que não ficasse uma coisa só de boca e lá na frente não houvesse problema. Mas você percebe o problema? Que essa pessoa, ela não vai trabalhar ao sábado com você ou comigo, mas ela vai ficar focada muitas vezes no aspecto comercial. Então veja que é uma situação difícil, porque eles não compartilham do mesmo pensamento, eles não compartilham muitas vezes dos mesmos princípios de como comandar os funcionários, de como trabalhar em conjunto, de como divulgar algo com relação àquele trabalho, de que tipo de trabalho eles vão fazer. Então tudo isso deve ocorrer de uma forma que não pode haver um julgo desigual. Ou seja, uma coisa que para mim fica evidente é que não pode haver uma comunhão em que o princípio cristão seja prejudicado, aquele princípio que você acredita seja prejudicado, em que os aspectos cristãos daquilo que você acredita ser conforme a Bíblia não seja prejudicado. Agora nós vamos 1 Coríntios 14, 22, né? Que só acreditam, aqui é ocorrências que tenha o aspecto do incrédulo, né? O que seria o incrédulo. Vamos lá ver então. O apistóis, né? Que só acreditam para os descrentes, mas para aqueles que não acreditam, para os incrédulos. Então, esse termo usado lá, julgo desigual com com os incrédulos, com os infiéis, seriam os descrentes, os que não acreditam na mesma coisa, não é? Mas a profecia é para um sinal, né? Não para os descrentes, não para aqueles que não acreditam, não aos incrédulos. Então nós temos 1 Coríntios 14, 22, Tito 1, 15, Apocalipse 21, 8, né? Então nós temos aqui, que estão contaminados e incrédulos. Incrédulo não é nada. Estão contaminados e não acreditam que nada é puro. Mas para os covardes e incrédulos. Então nós vemos que o significado tem o sentido de aqueles que não têm a mesma fé, aqueles que não compartilham a mesma fé. Mas e se alguém acredita em Jesus? Mas muita gente acredita em Jesus de várias formas. Então o simples fato de dizer que acredita em Jesus não é uma justificativa para nós dizermos, inclusive quando nós olhamos 1 Coríntios 5, em que ele fala que nós devemos ter mais cautela com aquele que se diz cristão e não age como tal, do que com aquele que não é, que assume efetivamente que não é. Que tipo de associação, portanto, seria permitida com os incrédulos? Né? Isso é uma pergunta difícil de estabelecer um limite, então nós temos ter muito cuidado até onde nós vamos. E considerando que o que se diz cristão e tem atitudes semelhantes ou piores que os incrédulos deve ser ainda mais evitado, conforme 1 Coríntios 5, de 9 a 13, como seria justificada a associação com pessoas que creem em Jesus de formas tão diferentes que, ao se associarem, deixariam pontos essenciais de sua fé em risco? Ou seja, como eu posso, por exemplo, com todo respeito a um batista, a um metodista, a um católico, mas como eu posso, por exemplo, me casar com uma pessoa em que existem aspectos da nossa fé que são tão distintos que fatalmente, vez ou outra, vai haver ali uma dificuldade se nós estivermos casados, né? Então veja que se nessa união, que já é uma união arriscada, nessa união nós devemos tomar muito cuidado e constantemente nós sabemos que ou a pessoa que vai se unir, ela já tem uma visão muito liberal
do aspecto espiritual, de como um cristão deve se comportar. Então, como ela tem uma visão tão liberal a respeito de como se comportar, muitas vezes não faz muita diferença a visão que ela tem do que deve ser feito e o que não deve ser feito no sábado, a visão que ela tem em relação com os princípios de saúde, vestimentas. Muitas vezes ele já está tão liberal, tão diferenciado, tão distante daquilo que nós acreditamos, que muitas vezes essa pessoa ela não vê diferença, porque já não existe realmente diferença quando ela se une com uma pessoa que é de uma fé que não seja a nossa, ou pior ainda, quando ela se une a uma pessoa que nem é cristã. Então nós temos que ter essa cautela, né? Então veja o que Paulo diz. Já na outra carta, já escrevi a vocês que não se associasse com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo, ou seja, não dá para eu me isolar 100% do mundo, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que eu devo me associar com ladrões, com idólatras, com avarentos, mas ele está dizendo assim, não conviver com essas pessoas é impossível. Mas em relação à igreja, por exemplo, agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Isso é um rol exemplificativo. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que, dizendo-se cristã, não siga, descumpra deliberadamente qualquer princípio divino. Quando ele fala aqui devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, é lógico que existem também os assassinos, por exemplo, não é? Existem aqueles que desonram pai e mãe, existem os mentirosos. Então existe uma série de coisas que não estão incluídas aqui, aqueles que são desleais nos contratos e, consequentemente, são mentirosos, né? Então existe uma série de coisas que não está incluída aqui. Então nós vemos que esse é um rol exemplificativo, ou seja, todo aquele que se diz servo de Deus, mas tem uma vida em que deliberadamente, voluntariamente, sem nenhum, em clara rebeldia, ele diz que é cristão, mas ele claramente não segue princípios bíblicos que nós vemos como necessários, que são instruções divinas claras, então não deve haver uma associação com esse. Mas e com aquele que assume que não crê, mas ele seja um assassino? Que tipo de associação eu posso ter com ele? Será que eu posso ter sociedade com um assassino, por exemplo? Né? Imagine, uma pessoa que faça do tráfico ilícito de entorpecentes o seu modo de vida. Que associação eu posso ter com ele? Uma associação comercial? Não vejo como uma associação dessa vai ser benéfica, sabendo como essa pessoa se comporta, não é? Agora, eu posso, por exemplo, uma pessoa que tem esse comportamento, mas que está solta, por algum aspecto judicial aí, ela está solta, e aí, por exemplo, uma pessoa que, veja, e aí falando do recebimento, da comunhão dentro da igreja, por exemplo, eu posso, uma pessoa que Paulo diz aqui, né, com tal nem comais, né, nem mesmo comam com alguém, assim, ou seja, ele fala assim, se uma pessoa se diz cristã e tem um comportamento totalmente fora da fé, então nós não devemos ter nenhuma associação com essa pessoa. O máximo que nós podemos fazer é adverti-la, né, e esperar que ela se arrependa. Pregar o evangelho a ela, mas não ter, nem sequer comer com uma pessoa que se diga cristã, olha, eu sou o servo de Deus e tenho um comportamento desse. Mas com aquele que não eu ainda posso ter um evangelismo mais aprofundado com essa pessoa, por exemplo. Ir lá conversar com ela, né? Ir em algum local em que eu não me comprometa e não comprometa a saúde física, mental e espiritual da minha família e auxiliar essa pessoa. Então, para tudo deve existir um limite, né? E aí ele fala o seguinte, nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus os julgará, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então o que fica claro aqui é que se existe um grupo que não se preocupa, eu faço parte de uma religião, de uma determinada igreja, mas tanto faz eu me casar com o batista, com o metodista, com o espírita, claro que faz diferença. Basta olhar a crença de cada um e você vai ver que haverá divergências. Então, se não houver um acordo, o casamento, que é uma das uniões mais importantes, ou se não a mais importante, né, entre duas pessoas, como é que eu posso dizer que uma pessoa... E aí você... mas namorar eu posso, não posso... Não, mas espera aí. Como é que você vai namorar com... um cristão ele não deve namorar só por namorar. Ele deve namorar com a intenção de que aquele namoro se transforme com a bênção de Deus. Um noivado, um casamento.
Então, se você não pode se unir fisicamente, porque o namoro é uma união física. Nós não podemos nos unir fisicamente a uma pessoa enquanto não houver ali uma harmonia de pensamentos. Porque imagine, você está namorando com uma pessoa, você está na igreja, ela está lá dançando, bagunçando, trabalhando na academia. Isso não faz sentido, né? Então, eu acredito que talvez a nossa noção de namoro, né, nós deveríamos buscar primeiro namorar com alguém no momento em que nós percebemos que há uma harmonia de pensamento, uma harmonia de convivência com essa pessoa, para que esse namoro possa se reverter futuramente no noivado ou no casamento. Agora, namorar com uma pessoa só para satisfazer o aspecto físico, é claro que isso é um laço do inimigo. É claro que em algum momento, e isso acontece constantemente nas igrejas, né? A pessoa se une a uma pessoa que não é da fé e ela acaba se enfraquecendo. Não é? Ela acaba, por quê? Porque é mais fácil cair do que se levantar. É mais fácil você abandonar um preceito do que você manter esse preceito e levantar a pessoa para que se mantenha nesse preceito com você. Quando você ou eu estivermos fracos na fé, nós temos que ter alguém ao nosso lado que nos ajude a nos erguer e não nos rebaixar. Então imagina, você está com uma pessoa que não entende que o sábado é o dia de Deus e de repente você está num momento de fraqueza em relação ao sábado. Você acha que, via de regra, essa pessoa vai te ajudar a servir no sábado, ou por ela achar que o sábado não é importante, o conselho dela vai pender para que você não se preocupe com isso, para que você abandone a fé. Então é isso que nós devemos ter em mente, que muitas coisas na Bíblia são colocadas de forma exemplificativa e não taxativa, ou seja, muitas coisas são colocadas para nos ensinar princípios. Então, é claro que Paulo está falando ali do casamento, porque ele está falando ali da comunhão da luz com as trevas, do infiel com o infiel. E o casamento, você vai ter que, principalmente quando se fala em filhos, você vai ter que compartilhar uma educação, você vai ter que compartilhar princípios com seus filhos. Como é que você vai compartilhar princípios? Imagina, eu me caso com uma pessoa que é de outra fé, eu falo do sábado, ela fala do domingo, ela fala que não precisa seguir dia nenhum. E nós temos esses dois princípios dentro de casa, olha que confusão. Eu falo que é necessário ter um padrão de vestimento, o outro fala que não. Imagine o conflito. Se isso existe, inclusive entre grupos de pessoas que têm a mesma fé, pelo menos nominalmente, adventista com adventista, batista com batista, imagina quando você mistura as coisas. Então deve-se ter cuidado. É claro que aqui eu não estou dizendo para que nós tratemos uns aos outros como inferiores, mas nós temos que ter em mente que existem limites quando nós temos divergências de crença, no que diz respeito ao que Deus instruiu para o seu povo, que não tem como a gente manter determinadas uniões sem que isso esteja plenamente de acordo. Aqui nós temos em Isaías 2, 5 e 6. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus. Então veja, olha só, ele está falando para um povo em Isaías, já há muito tempo depois do povo de Israel, ele está dizendo, olha, o povo foi desamparado como? Porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus. Veja aqui, ele está falando, olha, no momento em que o povo resolveu se unir com pessoas que não seguem as instruções de Deus, eles ficaram sujeitos a abandonar essas instruções, com relação à idolatria, com relação aos costumes. Então, Deus está dizendo assim, não é qualquer costume, não é qualquer hábito que pode ser justificado através do uso do termo cultura. Existem aspectos que o cristão não pode ceder, que ele não pode simplesmente dizer, é só uma diferença de comportamento. Não, é uma diferença de comportamento que fatalmente pode ferir e que muitas vezes fere as instruções, os princípios dados por Deus. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, porque o seu boi e o seu jumento possam descansar, o seu escravo e estrangeiro renove suas forças. Então veja, nós estamos falando aqui de um aspecto de associação em que o estrangeiro fazia parte do povo, mas ele se comprometia a obedecer aquilo que estava estabelecido. Ele estava ali disposto a seguir a teocracia do povo de Deus. E por isso ele era aceito. Veja que nós não temos aqui o estrangeiro que poderia fazer o que quisesse ali dentro do povo de Israel. Então o que Deus está dizendo? É claro que nós vamos tratar a todos, independente da crença, independente do costume, nós vamos tratar a todos com respeito, com misericórdia, mas existem limites
no plano de convivência com essas pessoas, existem limites que devem ser estabelecidos para que não haja esse julgo desigual. Ou seja, eu posso ter uma amizade íntima com uma pessoa, eu como cristão, eu posso ter uma amizade íntima ali, forte, compartilhar tudo, estar sempre nos mesmos locais, com uma pessoa que seja pró-aborto até o 9º mês de gestação, por exemplo, com uma pessoa que diga que o casamento é uma instituição falida e que não deveria existir na sociedade, que acredita que não é necessário ensinar princípios religiosos para uma criança, eu tenho que deixar ela num vácuo, que obviamente ela não vai ficar em um vácuo, né? Você sabe que se a mente de uma criança não for preenchida com princípios, ela vai ser preenchida com outra coisa, que muitas vezes o mundo está ensinando aí fora. Existe como eu ter uma amizade ali, no sentido ali de estar em todos os lugares, nas festas, em todos os momentos juntos? Não tem. Mas eu posso, ali, em uma determinada festa, estar ali onde aquela pessoa está e, de repente, levar o evangelho a ela, desde que nessa festa haja um respeito aos princípios cristãos e ela esteja ali também respeitando os princípios cristãos. Eu posso estar ali com ela? Eu posso. Agora, veja que é preciso se estabelecer limites nesse tipo de comportamento. E, obviamente, quando a gente fala em estabelecer limite, eu acho que fica muito claro na nossa mente que o casamento não está... O casamento, namoro, noivado, uma amizade mais de estar todo dia na minha casa e eu estar todo dia na casa dessa pessoa. É claro que isso aí não está ali, porque nós estamos falando em uma comunhão contínua com essas pessoas. Então não pode, ela fica do lado dela, eu fico do meu lado, cada um se respeita, mas existem associações que não tem como, seja com o incrédulo, ou principalmente com alguém que se diz cristão e que não sirva a Deus. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Então pense bem, apesar disso aqui estar num contexto de destruição, de extermínio desses povos e tal, vamos sair do aspecto, então assim, saindo desse aspecto, no momento que Deus cumprisse todos esses requisitos, e não mais, porque isso foi, obviamente nós percebemos que isso foi um momento excepcional na história do mundo, que via de regra Deus, ele pede justamente para pregarmos o evangelho aos estrangeiros e sermos luz para eles, né, mesmo lá no povo de Israel. Mas veja só, depois que acabasse esse momento, né? Porque muitos dizem assim, olha, mas isso foi no contexto de destruição dos outros povos, mas quer dizer então que depois o povo poderia se curvar diante de outros deuses, prestar culto a eles e seguir as práticas relacionadas à adoração e à crença nesses deuses? É claro que não. Isso foi proibido sempre. Então veja que apesar de estar no contexto de extermínio desse povo, existem muitas coisas ali que não estavam limitadas a esse momento, mas que deveriam ser respeitadas em todos os momentos, e mesmo no momento do cristianismo, também deve ser respeitada, porque a mesma influência que um grupo de pessoas que tem uma visão totalmente diferente de mundo, que tem comportamentos que nós consideramos altamente prejudiciais à nossa crença cristã, nós devemos evitar esse tipo de união também. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Então veja, nós não podemos estar ali num ambiente em que fatalmente eles vão nos influenciar para pior, segundo o que Deus diz. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Então veja, no mesmo contexto, nos mesmos livros em que Deus fala que o estrangeiro que aceitasse a teocracia do povo de Israel poderia viver ali, ele está dizendo ali, não deixe que esses povos morem na terra de vocês, ou seja, esses povos com os costumes que eles têm, eles não podem morar com vocês. Agora, aqueles dentre eles que viessem a se arrepender verdadeiramente, os estrangeiros que viessem a se arrepender verdadeiramente e quisessem morar com o povo de Israel, eles poderiam. Então veja que não é simplesmente uma questão assim, só no momento da destruição, não, nos outros momentos também. Israel não poderia permitir que se incutisse ali dentro do povo de Deus os povos com seus maus costumes. Eles poderiam até estar ali, pessoas de um outro povo, fazer parte do povo de Israel, contanto que eles aceitassem viver conforme a legislação de Israel.
Opa. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. E é claro que aqui eu faço uma pergunta: o pecado aqui estaria restrito a prestar culto a outros deuses ou que estaria envolvido nesse culto? É claro que nós sabemos que o prestar culto não estava só associado a imagens, mas uma série de costumes altamente prejudiciais, envolvendo orgias, envolvendo até sacrifício de crianças, envolvendo comportamentos que moralmente não poderiam ser aceitos pelo povo de Deus. Não saímos mais destruindo outros povos, mas isso significa que podemos adorar outros deuses e prestar-lhe culto? Claro que não. E fazer alguma prática condenável de outros povos que Deus havia dito que, por causa disso, ele havia se enfadado desses povos, pelos maus costumes. Então ele está deixando claro, olha, esses são maus costumes em todos os momentos. Antes de vocês estarem aqui, eu já estava enfadado disso aqui. Por quê? Porque isso são maus costumes, e são comportamentos que eu não quero que o povo de Deus siga. Então o texto diz, inclusive, para não permitir que povos inteiros morem em conjunto, para não fazer pecar. Evidentemente, a ordem não se limita a fazer imagens, mas evitar tudo que a busca de outros deuses pode desencadear. Uma série de comportamentos, assim como nós vemos quando, por exemplo, nós temos, nossos filhos se envolvem com outras pessoas que não têm a mesma fé, e como isso pode, e muitas vezes repercute na forma de pensar deles e no seu comportamento, não só dentro da igreja, mas dentro de casa, com relação à sua fé. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então esse será o vídeo 1. No próximo vídeo eu espero conseguir falar dos outros 10 slides, dar continuidade a esse assunto. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar em comunhão com Deus. Te convido para uma oração final. Senhor Deus, obrigado por mais um momento de reflexão. Nos ajude a estar em comunhão contigo, a fazer o que é da tua vontade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindos e até o próximo estudo.